falar de begónias e vamos falar especialmente desta, da begónia maculata, que é a chamada begónia asa de anjo. Porquê? Porque as folhas têm esta forma de asa de anjo. As begónias são plantas que sempre se usaram no interior, depois deixaram de se usar e agora voltaram a estar na moda. Temos dois tipos de begónias, principalmente estas tais asas de anjo, que crescem mais em altura, e as begónias rex, como as que estamos a ver aqui. Qual é que são as particularidades deste tipo de begónia? Elas em Portugal têm que estar no interior, porque elas não aguentam o frio do inverno, mas estas plantas são bastante resistentes e bastante fáceis de ter em casa. Esta é muito especial, não é? Esta polka dot ou maculata, porque tem estas bolinhas amarelas. Ela cresce bastante em altura, portanto nós a dada altura vamos ter que a tutorar para que ela cresça assim à volta deste tutor. E muitas vezes até tem que expor um ou dois, porque ela lança vários braços e fica realmente muito bonita. Tem uma floração discreta, ela não é procurada pela floração, mas sim pela beleza das suas folhas. Há muitas outras begónias asas de anjo com outras cores, outras texturas, outras tonalidades e todas elas são plantas muito procuradas agora para o interior. O que é que precisa saber para cuidar bem da sua begónia? Precisa de a colocar numa zona com muita luz, mas sem sol direto. Eu tenho uma em minha casa e ela apanha ali aquelas horinhas do sol da manhã muito cedo e aguenta, mas mais do que isso elas não gostam. Depois elas precisam de um substrato muito bem drenado, rico em matéria orgânica, portanto o ideal é utilizar um substrato para plantas de interior ou um substrato universal. Em termos de rega, esta é uma planta que não aguenta muita secura, ela seca e é exigente em rega. Eu vejo pelas outras plantas que tenho, esta é talvez daquelas que eu rego mais, mas também não morre com facilidade, mas o substrato assim que está seco nós devemos regá-lo. Em termos de fertilização, o que é que ela precisa? Precisa de uma fertilização mensal nos meses de primavera e verão. Eu gosto especialmente de utilizar fertilizantes líquidos na água, que misturo na água da rega e fertilizo-a mensalmente nessa altura. Depois o que é que devemos fazer em termos de manutenção? Limpar as folhas, mas isso em todas as plantas de interior. Devemos limpar com pano úmido as folhas pelo menos de 15 em 15 dias, para garantirmos que não se acumula muito pó e que ela vai fotossintetizar bem. E depois, propagá-la também é muito fácil, basta cortarmos um ramo que tenha pelo menos 3 folhas, temos que escolher um que tenha 3 folhas e colocá-lo a enraizar em água e ao fim de 2, 3 semanas já tem um sistema radicular que consegue sobreviver e aí planta-se num vaso com um substrato adequado. Portanto, já sabe que a begónia maculata é uma das plantas que pode encontrar na loja da Viplant ou na loja online e que não vai querer deixar de ter na sua coleção de plantas de interior. Vamos falar de fetos, que é uma planta que voltou a estar na moda, até porque é uma planta purificadora do ar, qualquer tipo de feto. Foi uma planta que se usava muito antigamente, todas as casas tinham fetos, depois deixaram de ter. No século XIX era uma planta que era símbolo de status. Em Inglaterra havia pessoas que tinham verdadeiras coleções de fetos que exibiam como se fossem quase obras de arte e agora voltámos a ter fetos nas nossas casas. Hoje vamos falar especialmente aqui do Pleobódium, que é considerada das plantas mais purificadoras do ar, mas todos os fetos, como eu já disse anteriormente, são purificadores do ar e os fetos são plantas relativamente fáceis de ter em casa, desde que nós tenhamos atenção a algumas condições e algumas exigências que eles têm. Eles gostam de ter um substrato muito bem drenado, mas muito rico em matéria orgânica. Porquê? Porque eles são plantas epífitas, eles vivem na natureza agarrados aos troncos das árvores. Estão habituados a terem ali bastante matéria orgânica, mas também a nunca terem água acumulada nas raízes. O que é que pode usar como substrato? Pode usar um substrato para plantas de interior. Eu gosto de misturar sempre pelo menos uma medida de substrato para orquídeas, que tem mais casca de pinheiro e vai fazer com que seja um substrato mais parecido com o que ele está habituado na natureza. Depois, o que é que os fetos gostam? Gostam de muita luz e não gostam mesmo de sol direto. Eles também aguentam no exterior, mas não gostam de vento. Secam com muita facilidade e se tiverem sede, podem mesmo quase que entrar em dormência e cair as folhas todas e depois voltarem a rebentar as folhas se tiver o grau de umidade que ele necessita.
cuidados devemos ter? Temos de ter cuidado de os ir rodando sempre, porque eles têm muita tendência a ficar desequilibrados e a crescerem muito mais bonitos para o lado que tem mais luz, as condições que eles gostam, do que para o outro. Portanto, devemos ir rodando, mas não é uma rotação grande, é todas as semanas ir rodando um bocadinho, para garantirmos que eles ficam. Devemos também ter esse cuidado com as plantas de interior em geral, mas há outras que não ficam tão desequilibradas e nos fetos isso depois é muito notório, fica uma parte mais seca. Em relação à rega, o feto gosta de ser bem regado, devemos regá-lo abundantemente até escorrer a água, deixá-lo escorrer bem e depois pô-lo no local. Não o devemos deixar secar totalmente o substrato, mas também não deve ficar nunca totalmente encharcado. Não gosta de ser pulverizado, portanto não o devemos pulverizar, e gosta muito pouco de ser mexido. Não gosta de ser podado, não gosta de ser mudado de vaso, portanto são coisas que só devemos fazer. Podar não devemos podar mesmo, a menos que as folhas comecem a secar e vamos retirando as folhas secas. Mudar de vaso só mesmo quando ele já não está mesmo a caber no sítio onde nós o temos. É muito fácil de propagar, basta, vou mostrar aqui, tirar aqui um rizoma, uma parte dele tem tipo umas patinhas que até tem pelo, e podemos até com um x-ato ou com uma faca cortar e plantar noutro vaso. E até não precisamos de o tirar do vaso para fazer isso, podemos mesmo tirar aqui bocadinhos e propagá-lo. E depois é deixá-lo estar numa zona com luz, regá-lo regularmente, garantir a umidade que ele precisa, e vamos ter o feto, acho que quanto menos lhe mexermos, daqueles que eu tenho em casa foi um bocadinho a conclusão que eu cheguei, quanto menos lhe mexermos, mais bonitos eles vão estar. É uma planta ótima para ter no quarto, porque como é purificadora do ar, garante que o nosso ar fica mais puro. Ficam bonitos em cestos suspensos, pendurados, também ficam bonitos em vasos, em suportes, ficam bonitos combinados entre si, porque são plantas muito originais, são plantas muito primárias, elas multiplicam-se por esporos, não têm flores nem fruto, e são plantas que nos garantem uma frescura, absorvem a umidade e fazem com que o ar da nossa casa fique muito mais saudável. Agora vamos falar da oliveira. A oliveira também podemos ter dentro de casa. Não é uma planta tão usada no interior, mas podemos usá-la desde que tenhamos sol direto. O que é preciso para termos, não só a oliveira, mas outras pequenas árvores de fruto, são horas de sol direto. É a única coisa que ela precisa para se desenvolver bem. De resto, ela é muito resistente, é muito rústica, dá-se muito bem no jardim, em qualquer sítio, mas também se dá muito bem em vaso. E não precisa de um vaso muito grande, principalmente estas pequeninas que nós depois vamos controlando o tamanho. O que é que ela precisa? Precisa de um vaso muito bem drenado, não aguenta excesso de água nas raízes. Ela é bastante tolerante à secura, mas nós temos de ter sempre noção que em vaso as plantas precisam muito mais de ser regadas do que quando estão no terreno, porque elas não têm onde ir buscar água se estiverem num período de maior secura. Ela pode ser plantada num substrato universal ou num substrato para árvores de fruto, que é o que ela é. Em termos de fertilização, ela deve-se fertilizar ali no final do inverno, início da primavera, que é quando vai iniciar o seu maior crescimento vegetativo, e é aí que ela vai precisar de mais alimento. O que é que ela depois, o que é que precisamos de lhe fazer? Como vamos querê-la ter em vaso e não queremos que ela cresça muito, e para manter uma forma mais arredondada ou a forma que quiser, convém ir podá-la regularmente, não podas radicais, mas podá-la regularmente para manter a forma, para garantir um arejamento, ou seja, que ela vai ter luz em todas as suas partes e que não vai começar a ficar seca. Portanto, é uma alternativa muito bonita, se quiser criar assim, um ambiente mais rústico, mais mediterrâneo dentro de sua casa, optar por ter uma pequena oliveira, uma ou mais, e é muito original, conjugada com um vaso de cerâmica, de barro, daquilo que quiser, e de facto é um elemento natural, é uma pequena árvore que vai ter dentro de casa, desde que garanta as tais horas de sol direto por dia. As plantas suculentas e os cactos são das plantas mais procuradas do momento e também são das mais fáceis de ter em casa, porque não exigem muitos cuidados de manutenção. Neste caso vamos falar de uma especificamente, o aloe vera, que é uma planta com muitas propriedades medicinais. As suas folhas, o interior das suas folhas, se o descascarmos e lavarmos bem, fica um gel que é calmante, é cicatrizante, é excelente para as queimaduras solares e para as queimaduras quando nos queimamos com qualquer coisa no fogão. E além disso é uma planta muito fácil de termos também dentro de casa. Ela dá-se muito bem no exterior, mas podemos tê-la dentro de casa se tivermos o quê? Horas de sol direto.
Isto é para todos os cactos e todas as suculentas. Elas dão-se dentro de casa, mas ficam muito mais bonitas se tiverem sol direto. As suas cores, as suas formas e as suas florações vão ser muito mais exuberantes se lhes garantirmos 4 ou 5 horas de sol direto. Depois, o que é que o aloe vera, neste caso, necessita? Um substrato muito bem drenado. Eu aconselho sempre a que se utilize um substrato para cactos e suculentas, um vaso furado, e depois podemos pôr um cacho ou um prato para garantir que escoa bastante bem a água. Os cactos e as suculentas, as pessoas acham que eles não precisam de ser regados. Eles, na natureza, muitas vezes não precisam de ser regados, porque a água da chuva basta-lhe, porque depois o seu sistema radicular vai buscar a água. Em vaso, tudo precisa de ser regado, e os cactos e as suculentas também, porque eles não têm onde ir buscar água, e normalmente, principalmente nas varandas e nos terraços, os ambientes são muito áridos e eles secam muito, e mesmo dentro de nossas casas. Portanto, o ideal é regar quando o substrato está seco, deixar secar e tornar a regar, e fazendo assim sistematicamente. Em termos de fertilização, o que é que o aloe precisa, e normalmente todos os cactos e suculentas? Fertilização mensal na primavera e verão. Eu gosto de fertilizantes líquidos misturados na água da rega, porque é muito mais fácil fazer a dosagem e haver uma distribuição uniforme, e garantirmos isso durante esse período. No outono e no inverno, não sei que o outono seja muito quente, ainda podemos fazer uma fertilização, senão deixamos as plantas sossegadinhas no outono e no inverno, e depois, quando elas recomeçam a ter um crescimento vegetativo maior, então voltamos a fertilizá-las e a mudá-las de vaso e a propagá-las. Como é que se propagam os aloés? É muito fácil. Eu trouxe este aqui, porque o exemplo é fácil de ver. Ele, quando começa a ficar já bem implantado, ele aqui já tem uns filhos muito grandes, mas começa a ter estes folhotes pequeninos, e nós podemos retirá-los, dividindo mesmo, trazendo raiz, e cada filhote destes colocamos num pequeno vaso, e ele vai dar origem a um novo aloé. As florações do aloe vera são muito bonitas, podem ser encarnadas, cor de laranja ou amarelas, essa é uma espiga, e todos os cactos e todas as suculentas dão flor, e flores muito bonitas, e muitas vezes até mais do que uma vez por ano, só não dão se não tiverem o sol e o calor suficientes. Por isso, não esquecer que quando estamos a falar de cactos e suculentas, podemos sim ter dentro de casa, mas numa zona com bastantes horas de sol direto. Depois, são das plantas mais fáceis que nós temos para cuidar, porque os cuidados de manutenção são muito poucos. Por isso, escolha aloés vera ou outro tipo de cactos e suculentas, conjugue-as e faça um jardim deste tipo de plantas dentro de sua casa. Pode comprá-las aqui na Viplant, no Oeiras Garden, ou pode comprá-las na loja online.